Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Então, para mais uma aula de física aqui. E aqui a gente está dando introdução à física, frente 2 da física, né? A Estela, ela iniciou a frente 2 também, só que por outra parte de conteúdo, né? Eu dei a frente um de física, ela deu a frente 3 e agora a frente 2 nós vamos dividir entre eu e ela. Eu vou entrar a partir dessas ondas e fenômenos ondulatórios, correto? E a numeração da aula vai continuar conforme as minhas aulas anteriores de Física 1. Então vai terminar Física 1, eu terminei Física 1 e vai continuar agora com metade da Física 2. Então agora a gente está na aula 24. Aula 23 foi a última aula de Física 1, certo? Então vamos lá, ondas e fenômenos ondulatórios. Esse conteúdo aqui, pessoal, é muito importante para o Enem. Todo ano cai questão sobre onda no Enem. Então é importantíssimo você saber, principalmente o que eu vou passar aqui. Porque eu dei uma filtrada boa no que realmente cai, no que realmente aparece. Também peguei uns exercícios aqui que praticamente todo Enem aparece. Exercícios parecidos, que usam a mesma forma, certo? Vamos lá. Primeiro, o que é uma onda? Quais são os componentes de uma onda? Uma onda a gente tem aqui uma onda, né? A gente tem a crista, que é o ponto mais alto, o vale, que é o ponto mais baixo, a amplitude. O que é amplitude? A altura da crista ou a profundidade do vale. Então a gente divide a onda ao meio, do meio dela até a crista é amplitude, ou é o mesmo tamanho do meio dela até o vale. Então isso é amplitude. Amplitude está relacionada à intensidade da onda, à força de uma onda, certo, pessoal? Então se você tem o som é uma onda, correto? Então se você tem um som com intensidade muito alta, muito barulhento, é porque a amplitude é muito alta. Isso é amplitude. E comprimento de onda. O que é o comprimento de onda, pessoal? Pensa, uma onda é um formato que. Uma onda ela tem um formato. Esse formato, quando começa a repetir, é porque já é outra onda. Então, uma onda é um formato sem repetição. Entendeu? Como que eu posso explicar isso? Ó, a gente sai aqui de baixo, isso aqui é o comprimento de onda. Então, saiu aqui de baixo, comprimento de uma onda. Então, jogou para cima, subiu e desceu aqui embaixo. Quando for começar a subir de novo, tá repetindo o que aconteceu aqui. Então, isso aqui já é outro comprimento de onda. Isso aqui já não é o mesmo comprimento de onda. Aqui saiu de baixo, tem que voltar para baixo. Então, um formato sem começar a repetir de novo. Sempre começar a repetir de novo a forma, entende? Então, um comprimento de onda pode ser isso. Ou pode ser daqui, ó, da crista, da ponta da crista, desceu, chegou na ponta da outra crista. Então, aqui é um comprimento de onda, porque quando começar a descer de novo, já vai estar repetindo essa parte aqui. Então, já aqui já é outro comprimento de onda. Então, é daqui até aqui, pode ser um comprimento de onda. Ou também pode ser daqui, ó, saiu daqui do meio, desceu e voltou pro meio. Quando for subir de novo, igual subiu aqui, já é outro comprimento de onda. Então, aqui já é outro comprimento de onda. Então, um comprimento de onda é daqui até aqui. Certo, pessoal? Isso é comprimento de onda. É o formato sem repetir essa forma, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender. Quando começa a repetir essa ondulação, é porque já é outro comprimento de onda. E você pode calcular ele de a partir de qualquer lugar. Pode pegar, falar que o comprimento de onda começou aqui, aí termina aqui. Pode falar que começou aqui, aí vai terminar aqui. Pode falar que começou na crista, então vai terminar na outra crista. Se começou no vale, vai terminar no outro vale. Se começou no meio, vai terminar no meio. Só que no meio contando quando começar a subir de novo. Certo, pessoal? Então, esses são os componentes de uma onda. Classificação das ondas. Essa classificação pode aparecer às vezes no vestibular. Então é bom a gente pegar aqui, mas é bem simples. Onda mecânica. Onda mecânica precisa de um meio físico para se propagar. Isso é uma onda mecânica. Quais é o meio físico? Pode ser ar, líquido ou solo, né? Exemplo, som. Som é uma onda mecânica. A gente fala, a gente acaba fazendo vibrações no ar, criando ondas no ar, e uma partícula do ar bate com a outra e vai propagando essa onda sonora. Ondas em cordas. Então, para existir uma onda numa corda, se pegar uma corda e balançar assim e fazer ela ter uma ondulação, você precisa da corda. E se não tivesse corda, não sairia uma onda, entendeu? Mesma coisa uma onda no mar. Precisa da água para ocorrer essa onda. Entende, pessoal? Então, se
precisa de um meio físico para se propagar, quer dizer que no vácuo não se propaga. Ou seja, no espaço. No espaço não tem ar. Então não existe som no espaço. É totalmente mudo. Não tem som. Não tem onda sonora. Porque a onda sonora precisa de material para se propagar. Nem que seja ar, líquido ou sólido, né? Onda eletromagnética são capazes de se propagar no vácuo e possuem dois campos, eletro e magnético. Então a onda eletromagnética, elas possuem dois campos, o elétrico e o magnético. Então a gente pode ver, opa, barulho aqui da janela. A gente tem aqui o campo elétrico e o campo magnético. A gente pode ver que eles são perpendiculares, formam 90 graus. Então um está na vertical, o outro está na horizontal. Ela é uma onda eletromagnética. E elas não precisam de meio para se propagar. Pode se propagar no vácuo. Então isso aqui a gente pode falar da luz. Uai, a luz não sai do Sol, passa pelo espaço e chega na Terra? Ela não precisou de ar para se propagar. Ondas de rádio. Porque a onda de rádio ela é eletromagnética. Então, no espaço ia funcionar. Ela conseguiria passar. Entende, pessoal? Porque é eletromagnética. Ela não precisa de material para se propagar. Isso aqui é o que eu dei o exemplo da corda, né? Isso aqui é uma onda mecânica. Ela precisa de meio para se propagar. Então, essa é a diferença. Onda mecânica precisa de meio, onda eletromagnética não precisa. Onda mecânica e onda eletromagnética tem um campo elétrico e outro magnético. Ondas longitudinais. Ondas longitudinais, a vibração ocorre na mesma direção da propagação. Então, você puxou a mola. Quando você soltar, essa mola vai para a direita aqui. Ela vai ficar vibrando indo para a direita e para a esquerda, direita e esquerda. Vai ficar vibrando assim, né? Ó, conforme meu mouse aqui, indo para a direita e esquerda, indo e voltando. Já a onda transversal, a vibração é perpendicular à propagação. O que é perpendicular? 90 graus, pessoal. Então a vibração, está fazendo uma vibração assim, jogando para cima e para baixo. Pensa numa corda, ficar jogando para cima e para baixo ela. Só que ela está se propagando, está formando ondas que estão se propagando para frente. Então você vibrou para cima e para baixo, só que ela está indo para a direita. Então ela é uma onda transversal. A vibração dela é para cima e para baixo aqui, só que a propagação dela, aqui na imagem, como exemplo, está indo para a direita. Então é uma onda transversal, que a propagação é perpendicular à vibração. Ondas eletromagnéticas sempre são perpendiculares. Sempre são transversais. Desculpa. Ondas eletromagnéticas sempre são transversais, porque elas se propagam aqui para frente, indo para frente, só que elas têm vibrações perpendiculares. A vibração dela ocorre nesse plano perpendicular, só que ela vai para frente. Então toda onda eletromagnética é transversal. Mas nem toda transversal é eletromagnética, mas toda eletromagnética é transversal. Já apareceu o exercício disso, pessoal. Então toda onda eletromagnética é transversal, porque ela vai numa direção, só que a vibração dela ocorre perpendicular. E por fim, a classificação de ondas quanto ao meio de propagação. Nós temos ondas unidimensionais, propagam-se apenas em uma direção no espaço. É o que acontece, por exemplo, com ondas em uma corda. Então ela vai, tipo, você balançou uma corda, ela vai só para frente, essa onda. Ela não vai pro lateral, não vai para vários lados, não. Ela só vai em uma direção, uma dimensão. Só tem uma linha reta, ela vai em formato de... Se você for ver a trajetória dela, se você for marcar a trajetória dela, vai em uma linha reta. Ondas bidimensionais, como as ondas da superfície da água, propagam-se em duas direções, oscilando sobre o plano. Então, uma onda na água, você não vê, tipo, você não vê só não é uma onda que sai em um formato de uma linha, assim. Uma linha indo em uma direção. Ela sai em formato como se fosse um lençol. Ela tem uma área. Ela é uma área que vai formando uma onda, entendeu, pessoal? A gente não está falando de uma linha reta, de uma onda formada em uma linha. A gente está falando de algo que parece que tem uma área que toda a área sofre ondulação. Por isso bidimensional. Bidimensional a gente pensa em área. Unidimensional a gente pensa em linha. E tridimensional a gente pensa em volume. Tridimensional, largura, comprimento e altura. Então, uma onda tridimensional, a gente pensa num volume. Ou seja, propaga em três direções, a luz, o som. Então, quando você fala alguma coisa, está saindo como se fosse uma carga de onda da sua boca. Ela sai em formato tridimensional.
é muito difícil pegar mais ou menos esse raciocínio. Mas tem que pensar em três dimensões. Então você está soltando como se fosse blocos de, de, de som. Entendeu? Ondas que é como se fosse em bloco. Tem largura, comprimento e comprimento, largura e altura, né? Mas a principal classificação que vocês têm que saber é essa aqui e essa aqui. Essa aqui eu nunca vi no vestibular. Essa aqui aparece nos livros, mas nunca vi cair em vestibular, certo? Então, longitudinal, transversal e as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. O que é cada uma? O que é cada uma dessas duas? E essa aqui é mais rara aparecer. Pessoal, essa fórmula aqui, equação fundamental da ondulatória, é praticamente 90% de chance que aparece no Enem, todo ano. Por quê? Porque a principal fórmula relacionada à onda. É a principal, a equação fundamental da ondulatória. Todas as fórmulas saem dessa aqui, se não for essa, entendeu? Então, essa equação é velocidade é igual ao comprimento de lâmina, chamada de lambda. Isso aqui chama lambda. Comprimento, que é um comprimento de onda. Eu já mostrei para vocês que é um comprimento de onda. Vezes frequência. Lembrando que no sistema internacional a velocidade está em metros por segundo, o comprimento de onda está em metros e a frequência em hertz, né? Que é movimento por segundo, né? Número de movimentos em um segundo. Então, essa fórmula aqui, nós vamos fazer os exercícios dessa aula para treinar, né? Uma fonte F presa a uma extremidade de uma corda tensa produz ondas representadas na figura. A gente tem uma onda aqui. Eu já meti um risco aqui, ó, pra gente já conseguir diferenciar quando termina um comprimento de onda. Mas isso aqui não vinha no exercício, tá, pessoal? Eu já deixei riscado aqui para facilitar pra gente. Então aqui a gente tem uma onda que ele trouxe pra gente valendo 6 centímetros. Mas será que isso aqui é um comprimento de onda inteiro? É 2 comprimentos de onda? É um comprimento e meio? É 3 comprimentos de onda? Lembra, pessoal? Vamos calcular aqui. Saiu da meia altura. Subiu a crista, desceu no vale e está subindo de novo. Parou no meio. Isso aqui é um comprimento de onda. Esse restante aqui é só metade de um comprimento de onda. É só uma crista. Se fosse uma crista e mais um vale, aí seria outro comprimento de onda, mas só tem uma crista. Então aqui a gente tem um comprimento de onda mais meio de outro. Certo, pessoal? Então, alternativa A. Qual o comprimento de onda das ondas produzidas pela fonte? Qual o comprimento da onda? A gente tem isso aqui, um comprimento de onda, e mais meio comprimento de onda. Então, a gente tem 1,5 comprimento de onda que vale a 6 centímetros. 6 centímetros é um comprimento de onda mais meio de outro. Então, aqui, ó, um comprimento e meio. Lembra que lambda, esse símbolo é comprimento de onda. É igual a 6 centímetros. Então, o único comprimento de onda é 4 centímetros. Por quê? Subiu, desceu. Quando está subindo de novo, vai começar a repetir o mesmo formato daqui. Então, já é outro comprimento de onda. E aí foi metade só. Parou em A. Então, é um comprimento de onda e meio é igual a 6. Um comprimento de onda sozinho é 4 centímetros. Qual a amplitude da onda? Lembra, pessoal? A amplitude é do meia altura até a crista ou até o fundo do vale. Então, se desde o fundo do vale até em cima tem 2 centímetros, se fosse do meio até em cima ou do meio até embaixo, seria quantos? Só dividir por 2. Então, amplitude é 2 dividido por 2. 1 centímetro. Então, 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. Isso é amplitude. Sabendo que o ponto A da corda foi atingido 9 segundos após o início das oscilações, determine o período e a velocidade de propagação. É bem simples, pessoal. Aqui está falando que demorou 9 segundos para andar 6 centímetros. Então andou 6 centímetros em 9 segundos. Só jogar na fórmula que a gente já calculou. Fórmula: variação de espaço sobre variação de tempo, espaço sobre o tempo. Você tem um tempo caminhado, então, se você tem um tempo se você tem um tamanho e foi percorrido em certo tempo, você consegue calcular a velocidade e percorreu isso, né? É pegar esse espaço e dividir pelo tempo. Então, isso que a gente fez. 6 centímetros dividido em 9 segundos. Então, a velocidade foi 2/3 de centímetros por segundo.
que é centímetros por segundo, que a gente calculou em centímetros e segundo. Então foi 2/3 centímetros por segundo. Essa é a velocidade da onda. Que daria 0,666666. Mas como não é exato, a gente deixa 2/3. E determine o período. A gente tem a velocidade e agora determine o período. É fácil, pessoal. Se andou em 9 segundos, andou um comprimento de onda e meio. Então, em 9 segundos, a gente tem um comprimento de onda e meio. Um comprimento de onda só seria quantos segundos? Seria 6. 6 segundos é um comprimento. 6 segundos anda um comprimento de onda. Então, esse é o período. O que é o período? É o tempo de um ciclo, o tempo de uma oscilação. Um tempo de formação de encerramento de um ciclo. Então, encerramento de um comprimento de onda. Se foi 9 segundos para fazer um comprimento de onda e meio, quantos que é para um comprimento de onda? É 6 segundos. Ou a gente pode jogar no cálculo aqui. Aquela fórmula que eu passei para vocês. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Lembra dessa fórmula? Essa fórmula vai aparecer em todos os vestibulares. E nem quase certeza que vai cobrar, porque ele sempre cobra. Velocidade, 2/3. Comprimento de onda a gente calculou que é 4. E frequência a gente quer descobrir. Esse 4 passa dividindo, ele estava multiplicando, passou dividindo. Então ficou 2 dividido por 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Então frequência é 2 sobre 12. Pessoal, lembra da fórmula de frequência para período? Frequência é igual a 1 sobre período. Então, frequência é 2 sobre 12, é igual a 1 sobre período. Multiplica cruzado, 2t é igual a 12, t igual a 6 segundos. Período é 6 segundos. Então, você pode chegar pela fórmula. Mas não precisava da fórmula, é só pensar. Um comprimento de onda e meio demorou 9 segundos. Quanto vai demorar um comprimento só? 6 segundos. Bem simples. Uma onda luminosa de frequência 1,5 vezes 10 a 15 Hz propaga-se no vácuo onde sua velocidade é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Determine seu comprimento de onda. Isso aqui ficou riscado porque o livro estava riscado, mas dá para a gente ler aqui. Determine seu comprimento de onda. Então, a gente tem a frequência, a gente tem a velocidade, faltou o comprimento de onda. Simples. A fórmula que eu já falei para vocês. Velocidade é igual a frequência vezes lambda. Lambda é comprimento de onda. Velocidade é igual a frequência vezes comprimento de onda. Velocidade. 3 vezes 10 a oitava. Frequência. 1,5 vezes 10 a quinta. E comprimento de onda está perguntando. Determine seu comprimento de onda. Isso 1,5 vezes 10 a 15 está multiplicando o comprimento de onda. Então, vamos passar ele dividindo. 3 dividido por 1,5, 3 dividido por 1,5, divide 3 por 1,5 vai dar 2 aqui, 1,5 por 1,5 dá 1. Então, vai ficar 2 sobre 1. 10 a oitava dividido por 10 a quinta, a 15, 10 a oitava dividido por 10 a 15, lembra que quem está embaixo da fração e tem esse expoente, ele passa negativo. Então, é 10 oitava dividido por 10 a quinta é 8 menos 15. Dá quantos? 8 menos 15 dá menos 7. Então fica 10 a menos 7. Quando está dividindo, você deixa o expoente negativo e faz a soma entre eles. Então vai dar menos 7. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 7. Esse é o comprimento de onda. Certo, pessoal? Vamos lá. Fenômenos ondulatórios. Essa primeira parte da aula já foi, né? Essa parte de cálculo. Agora vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. Também aparece bastante nos vestibulares porque quase tudo hoje em dia que envolve onda envolve algum fenômeno. Então ele contextualiza bastante com o cotidiano e muitas vezes pede questão principalmente teórica sobre esse assunto. Então a gente tem o primeiro fenômeno ondulatório, a gente tem a reflexão. O que é reflexão? Uma onda vai numa direção, bate e volta no sentido oposto. Volta para o sentido ao contrário. A gente tem um pulso incidente, que é o pulso que vai, e um pulso refletido, uma reflexão da onda. E aí eu trouxe como exemplo onda em corda aqui nesse primeiro slide. Por quê? Porque quando a extremidade é fixa, pensa numa corda fixa na parede, quando você manda a reflexão, ela bate, só que ela vai voltar com sua crista invertida. A crista vai ser jogada para baixo. Porque ela é fixa, ela vai bater e vai reverter seu polo.
Ela vai voltar para baixo. Então bateu aqui, só que ela vai voltar, vai refletir na parede e vai voltar com o pulso refletido para baixo. Porém, quando a reflexão tem uma extremidade móvel, ou seja, ela não está totalmente fixa, ela balança também a ponta dela, onde ela está presa na parede, ela é móvel. É como se fosse, ela bate e volta como se fosse só um espelho. Então ela bate com a crista para cima e vai voltar formando uma onda com crista para cima. Então tem que lembrar disso. É só isso. Quando está fixo, bateu, vai refletir com polo ao contrário. Eu não sei se realmente o nome chama polo, mas é próximo disso. E quando está solto, ele praticamente vai fazer só um espelhamento. Ele estava indo para a direita, agora vai para a esquerda. Com a crista também para cima nos dois modos. Isso aqui também é outros exemplos de reflexão. Isso aqui a professora Estela deve ter dado sobre óptica, né? Incidiu, refletiu. O raio de incidência, o ângulo de incidência é o mesmo de reflexão. Então, incidiu, refletiu. O raio bateu aqui, com o mesmo ângulo ele vai sair. Ou também o eco. Pessoal, o eco é reflexão. Sabe o que é eco? Eco é quando você grita e você ouve o seu barulho várias vezes. Você ouve a sua voz várias vezes. Por quê? Ele sai, vai bater nos obstáculos e vai voltando para você. Então você vai ouvindo. E cada vez que ele vai mais longe, ele demora mais para voltar para o seu ouvido, entendeu? Então quando você grita, o som tem que ir até um lugar, bater e voltar até você. Por isso que demora um tempinho, por isso que você ouve sua voz, porque você grita, aí sai o som, bate em algum lugar e volta para você. E aí, cada vez mais longe o lugar que bateu e voltou, mais demorado para voltar para o seu ouvido, o som. Por isso que quando você grita, tem vários obstáculos. Tem um mais perto, um média distância, um mais longe. Então vai batendo e vai voltando. E por isso você ouve sua voz 3, 4 vezes. Bateu no obstáculo mais próximo, voltou. É a primeira vez que você ouve. Aí mas continuou indo mais para frente ainda. Aí bateu no mais longe, vai voltar. E vai vindo seu ouvido depois. Então por isso você ouve sua voz várias vezes. Então eco é reflexão, pessoal. Então se perguntar, a pessoa gritou, demorou 2 segundos para ela ouvir a voz dela. Ocorreu um eco, né? Então você vai calcular que 2 segundos foi o tempo que demorou para ir e voltar. Então se aqui está a 17 metros da parede, então você vai fazer 17 metros vezes 2, porque percorreu 17 metros para ir e 17 para voltar. Deu 34 metros. 17 mais 17 é 34. Dividido pelo tempo. Aí você vai achar a velocidade da onda sonora. Entendeu, pessoal? Então você tem que pensar tanto ida, tanto em volta. Já teve questão em vestibular que eles fazem essa pegadinha, que eles colocam a resposta como se fosse só ida. Mas é ida e volta. E aí você consegue calcular a velocidade da onda. O eco, então, é uma reflexão. Refração. Mais um fenômeno ondulatório. Refração ocorre quando há mudança de meio. Tem o meio 1 e o meio 2. Isso aqui vocês também devem ter visto na óptica, né? Então, bate aqui, ao entrar no meio 2, a gente pode pensar isso aqui numa piscina. Sai, bate do ar, chega, bate e aí entra na piscina. Aí ocorre essa mudança de direção. Por quê? Trocou de meio. Então, quando ocorre troca de meio. Outra coisa aqui, a gente tem uma corda e é presa numa corda mais grossa, uma corda mais fina presa numa corda mais grossa. Então, se há mudança de meio, ocorre refração. Se ocorreu mudança de meio, ocorreu refração. Então ocorre um pulso incidente. Ao mudar o meio para uma corda mais grossa, o pulso refratado. Você pode ver que a corda mais fina, ao passar pela corda mais grossa, ela diminui a amplitude. Ela precisa de mais energia, mais força para movimentar essa corda mais grossa. Então ela fica mais baixinha. Só que ao mesmo tempo, por ela ter trocado de meio, ela sofre uma certa reflexão. Ela bateu na corda, parte dela vai para frente, só que uma parte dela é refletida. Então isso aqui é uma reflexão, isso aqui já não é uma refração. Essa parte aqui é a reflexão, essa parte aqui é uma refração. Fenômenos ondulatórios, mais um, interferência. Pessoal, isso aqui é bem simples também, a gente tem a interferência construtiva, é quando duas ondas se encontram. Quando elas estão no mesmo, na mesma
a crista dela, as duas têm cristas para cima, correto? Na mesma direção, as duas estão com uma crista assim, e elas se encontram, vai ocorrer uma interferência construtiva. Elas vão se somar e vão ficar mais altas, só que ao passar, elas continuam normalmente. Lembrar que interferência ocorre entre ondas. Só que essa interferência não vai destruir a onda. Fala construtiva e destrutiva, porque quando elas se encontram, ocorre essa construção, essa destruição. Mas depois que elas se encontrarem, elas continuam seguindo sozinhas sua direção. Elas voltam ao seu tamanho normal. Então a gente tem aqui uma onda construtiva, elas fizeram uma interferência construtiva, só que elas continuaram, após elas se encontrarem, elas continuam por suas direções. A gente tem uma destrutiva, quando um polo está para cima e outro polo está para baixo. Então ao se encontrarem, elas vão se destruir, mas elas passam uma pela outra, só que ao se encontrarem, elas se destroem, mas elas continuam suas direções. Então aí vai formar uma para baixo e uma para cima, né? Porque era o que elas eram antes. Aqui a gente tem na imagem também uma imagem de interferência. A gente tem a gente jogou uma pedra aqui, então formou ondas. Essa onda vai bater com essa, então vai formar pontos mais altos, pontos construtivos. E só que quando junta um vale, que é a parte mais baixa, com uma crista, uma parte mais alta, vai ocorrer destruição. Porque uma parte mais alta de uma onda e uma parte mais baixa da outra, elas vão acabar se destruindo, então vai acabar que não vai aparecer uma onda alguma parte da onda não vai ter onda, entendeu? Quando ondas se chocam, ocorre isso. Tem um lugar que fica mais alto, tem um lugar que fica mais baixo. Então isso aqui também é um exemplo de interferência. Ressonância. Esse aqui aparece bastante em vestibulares. Por quê? Porque alguns materiais, algumas ferramentas no nosso dia a dia usa esse fenômeno para funcionar. Caso do micro-ondas. Eu já explico como ele funciona. É um fenômeno que acontece quando o sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma das suas frequências naturais de vibração. Resumindo, a gente tem uma frequência de onda. Se essa frequência de onda for a mesma frequência natural do objeto, de um objeto próximo, os dois vão acabar vibrando juntos. Porque essa frequência se igualou, teve ressonância com o próprio material. Tem uma frequência natural. Então, ele acaba que essa onda ela faz algo vibrar na mesma frequência que ela, porque o próprio objeto, o material do objeto, tem essa frequência de excitação. Então você acaba acertando a frequência de excitação. Ó, antes da vibração, a gente tem dois objetos. Aí seu objeto A começa a vibrar. Você coloca uma força nele, liga alguma coisa nele que faz ele vibrar. Como os dois objetos são iguais, eles possuem a mesma frequência o material deles tem a mesma frequência natural de vibração, sem relar, sem nada, o outro objeto começa a vibrar sozinho, porque você acertou a frequência dele. A mesma coisa, pessoal, daquele pessoal que grita no copo, na taça, para quebrar a taça. A pessoa, quando grita assim, para tentar quebrar a taça, ela alcança certinho a voz dela, tem uma frequência certinho com o material da taça, a taça começa a vibrar. E aí, se ela aumenta essa força do grito, ela começa a vibrar cada vez mais forte e quebra a taça. Porque ela acertou a frequência dela foi igual à frequência do material da taça. Frequência natural do vidro da taça, entende? Mesma coisa aqui do micro-ondas, pessoal. A gente tem um magnetron que solta feixe de ondas chamadas micro-ondas. Aí em cima tem um ventilador que vai fazer essas ondas ficar batendo, se espalhar, né? Vai bater na parede e vai chegar no alimento. Esse micro-ondas, ele tem essa frequência dessa micro-ondas tem a mesma frequência da água. Então, sempre que esse micro-ondas encontrar uma água, essa micro-onda encontrar uma partícula de água, vai fazer essa partícula de água vibrar. E o que é vibração, pessoal? Cada vez mais alta a temperatura, maior a vibração do objeto. Então isso faz a partícula de água movimentar, isso faz o alimento aumentar a sua temperatura, faz o alimento esquentar. Por quê? Porque as partículas de água aumentaram sua velocidade. Por isso que se você colocar algo no micro-ondas que é seco e não tem presença de água, zero água,
isso não vai esquentar no micro-ondas, certo, pessoal? Então isso não esquenta porque não tem água, não tem partícula de água, porque o micro-ondas, o feixe das ondas chamadas micro-ondas, ela tá com a mesma frequência da partícula de água. Se não tem água, não vai sofrer efeito, não vai ocorrer ressonância e não vai esquentar o objeto, certo, pessoal? Então é isso. Lembrar desses quatro fenômenos: reflexão, refração, interferência e ressonância. O que você tem que lembrar disso, dos fenômenos? Você tem que pensar o que são e pegar exemplos do dia a dia onde ocorrem, porque normalmente ele traz uma contextualização e pergunta qual fenômeno está ocorrendo. Certo, pessoal? E pessoal, aqui acabou que eu não coloquei um outro fenômeno que eu acho importante, que é o quinto. Parece que eu só coloquei quatro aqui, mas tem mais um. Agora bati o olho e faltou. Nós temos a difração. Peço perdão de não ter colocado na tela aqui, mas o que é difração? A gente tem reflexão, refração, interferência, ressonância e difração. O que é a difração? A difração é o contorno que a onda faz sobre um objeto. Como ocorre essa difração? É simples, pessoal. A onda, ela contorna o objeto para chegar em alguma direção. Se você está falando, se tem uma pessoa falando, você está de um lado do muro, a pessoa está do outro lado do muro, vocês não conseguem se ver porque tem um muro separando vocês. Se ela fala alguma coisa, você consegue ouvir ela. Por quê? Porque a onda saiu por cima do muro, contornou o muro e chegou até você. Isso ocorreu uma difração, uma mudança de direção. A onda contornou um objeto. Outra coisa, se uma pessoa você tá com a porta fechada do quarto, alguém está falando fora do seu quarto, a onda passa por baixo, passa pelo buraco da porta, passa pelo buraco da maçaneta, contorna e chega até você. Isso é uma difração, é o contorno que a onda faz por objetos. Certo, pessoal? Então, difração é o contorno de onda sobre algum objeto, sobre alguma coisa. Então, temos ressonância, que é essa frequência igual de vibração. Interferência, quando duas ondas se encontram, pode ocorrer construtiva ou destrutiva. Lembrando que após elas se encontrarem, elas saem normais, saem no seu formato normal. Só na hora do encontro que ocorre essa interferência. Temos a refração, que é quando ocorre mudança de meio. E a reflexão, que o próprio nome já diz que é uma reflexão, né? Então, esses são os fenômenos ondulatórios. Lembrar dessa fórmula aqui, que é a fórmula fundamental da ondulatória. V igual a frequência vezes comprimento de onda. Certo, pessoal? Então, lembrar desses 5 fenômenos. Esse último também que eu falei, da difração, contorno de uma onda sobre um objeto, sobre algum obstáculo, né? E isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês deem uma atenção especial a ela, façam alguns exercícios, para dar uma treinada, porque praticamente todo vestibular cobra, em praticamente toda a prova, né? O Enem todo ano tem questões, pelo menos na época que eu fazia, 2 anos atrás, sempre aparecia, todo Enem aparecia questões sobre velocidade, igual frequência vezes lambda, vezes comprimento de onda, ou algum fenômeno ondulatório, né? Que eu passei para vocês. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode chamar a gente aí, os monitores, o professor. E obrigado a todos. Até mais.